Olá pessoal, fazendo mais um vídeo aqui. Obrigada por assistir. Eu amo, gente, estudar a palavra de Deus. Você não precisa fazer um curso de teologia para você estudar a palavra de Deus e entender. A não ser que você tenha outros propósitos. Porque a palavra de Deus, gente, ela é autoexplicativa, podemos dizer assim, através do Espírito Santo, né? Jesus ensinava seus discípulos, Jesus era o mestre que ensinava face a face. E nós temos hoje a Bíblia Sagrada e como intérprete o Espírito Santo. Nem tudo aquilo, gente, a gente vai entender logo quando a gente começar a ler. Tem coisas que a gente só vai entender com o tempo, quando à medida que Deus vai revelando que a profecia ela é progressiva. Então a gente vai entendendo aos pouquinhos, a gente não precisa querer entender tudo de uma vez só. É maravilhoso, gente. E hoje o tema de hoje é o seguinte: não subestime os ais de Deus. Existe uma expressão, né, de dor quando a gente dá uma topada, quando a gente cai, quando a gente sente dor, a gente faz, ai meu Deus, ai, a gente tem mania de fazer assim, né, gente? Mas desse ai aqui, gente, é julgamento, que está falando no livro de Apocalipse, né? Jesus também falou sobre a hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei na sua época, né? E ele fala várias vezes, tem vários versículos, e começa assim: ai de vós, fariseus, hipócritas, mestres da lei. Ai, em torno de 7 a 8 vezes. Isaías também, ele fala para o povo de Israel, né? Lá no Isaías 5, depois eu vou postar as referências, falando de ais e julgamento, né? Quando ele fala para o povo de Israel, ele começa assim no livro de Isaías, Isaías 5, a partir do verso 8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Aí depois ele começa a falar de outros ais e do julgamento, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses ais que fala aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 8, no último versículo do capítulo 8, fala assim: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então, gente, quando nesse sentido aqui, essa águia aqui que é mencionada aqui no versículo 8, ela representa uma figura de julgamento, de juízo divino, porque quando João estava na ilha de Patmos, ele exilado, ele teve a revelação de Jesus Cristo. Esse livro é chamado de livro da revelação, de livro das revelações. Então, porque Deus, gente, já escreveu o fim desde o princípio. E o final das coisas será melhor do que o princípio delas, pode crer, gente. Mas para isso a gente tem que conhecer, experimentar, beber dessa fonte, para que a gente não seja surpreendido, né? Quando esses dias finais chegarem sobre a terra. Deus não vai mudar a sua história, gente. Quando eu estive na ilha de Patmos, né, eu estive lá. Depois eu vou postar na tela final, se vocês quiserem assistir esse vídeo. Quando eu estive visitando lá como é o nome, meu Deus? E o mosteiro de São João, passei nas ruínas de Éfeso. O livro de Apocalipse, gente, foi escrito lá quando João recebeu essa revelação de Jesus Cristo. Você veja que fala de 7 é um número perfeito, é um número simbólico, é um número profético, né? João começa a falar de 7 estrelas, 7 candelabros, 7 igrejas, né? Passei também nas ruínas de Éfeso. Depois eu vou postar na tela final esses vídeos. Gente, também eu quero falar sobre esses ais. Veja aqui o que aqui diz aqui. Vou ler novamente. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. No último selo, porque a Bíblia fala, né, como eu já disse, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, isso vai desencadeando uma coisa na outra. Então, no 7º selo, no último selo, começa o toque das trombetas pelos 7 anjos. E isso começou a acontecer
no toque da quinta trombeta, a partir do versículo 9, vai descrever esses eventos que vai acontecer, né? Desse julgamento de Deus. Esses selos, gente, eles serão abertos pelo próprio Jesus Cristo, o Cordeiro, o sumo sacerdote de Deus, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, como está dizendo lá em Apocalipse 5:5. Então, gente, está contando todos os eventos que vai suceder, gente, na Terra. E pronto, quando chega aqui no Apocalipse 9:12, fala assim: o primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Aí começa a falar, aí pronto, agora o 6º anjo tocou a sua 6ª trombeta e começa a falar dos acontecimentos, que eu vou anotar as referências desses eventos, caso vocês queiram ler. Aí quando chega no capítulo 11, é isso vai, né? Quando chega no capítulo 11, no verso 14, diz assim: o segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Aí no toque da 7ª trombeta, né? Então vem outros eventos que vai acontecer aqui na Terra, até culminar no final, né, gente, com a volta gloriosa, a Nova Jerusalém que descerá à Terra, né? Nesse tempo, alguns vão subir, outros vão ficar aqui, aqueles que aceitarem se submeter a esse governo do anticristo vão padecer, gente. Então, por isso que a gente tem que tomar nossas decisões enquanto é tempo. Eu assisti, gente, um vídeo de um pastor tão jovem, fazendo uma analogia da cidade de Ai e com esses ais que Deus anuncia, né, no livro de Apocalipse. Então, ele faz uma analogia, gente, maravilhosa, porque ali o povo judeu israelita tinha vencido a grande vitória de Jericó. E eles subestimaram a cidade de Ai, mandaram 2 espias lá e eles viram que a cidade era fraca e pequena. Pedisse para Josué mandar apenas 2 pessoas ou no máximo 3.000 pessoas. E assim eles fizeram, gente. Eles foram envergonhados, eles perderam essa batalha. Eles tinham cometido um grande pecado, porque Deus tinha dito para que daquilo que ele ordenasse não pegassem nada lá em Jericó. E teve vamos dizer assim, um joio no meio do trigo, né? O Acã, que fez pecar e morrer muita gente, além dos seus filhos, perdeu tudo, depois que Deus vê tudo, gente, Deus vê tudo. E ele passou pelo julgamento, pelo juízo. Assim vai ser, gente, no Apocalipse também. Então, que essa analogia da cidade de Ai, a gente pode fazer uma observação das coisas que vão vir nos últimos tempos. Quando Deus disse que para ser extirpado esse pecado, né, do meio da congregação, primeiro a tendência da gente é culpar Deus, né? É dizer, oh meu Deus, por que fez isso? Oh meu Deus, por que fez aquilo? Aí, com Deus, gente, Deus não gosta desse negócio de mimimi não, viu? Ele simplesmente mandou Josué se levantar e fizesse o que tinha que fazer, né? Descobrir quem tinha feito aquilo e tirar do meio da congregação. E assim, eles se santificaram, né? Eles se prepararam estrategicamente, de maneira correta e espiritualmente, e venceram a guerra. Mas primeiro eles tiveram que se santificar. E assim também, gente, a gente precisa estar separado para Deus. Essa santidade é uma grande lição para nossas vidas. E o Senhor está sempre falando de santidade. E a gente sozinho não consegue através do Espírito Santo. Então, eu quero terminar aqui falando... E eu queria inspirar vocês a ler a palavra de Deus, a não ter o poder de convencer ninguém, ser o papel do Espírito Santo. Não precisa você fazer um curso de teologia para você entender a Bíblia. E Jesus tem todo o poder de explicar coisas que você ainda não entende, né? Ele diz que ele diz assim: pois nada há oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz. No tempo oportuno, gente, a gente vai entender muitas coisas. Então, para que a gente não fique, gente, adormecido, sabe? A igreja, a comunidade chamada igreja, ela pode auxiliar as pessoas com ação de graças, vamos dizer assim, já que é uma comunidade, em ter pessoas para ajudar, psicólogos, ter aulas, né, coach, o que eles quiserem, mas no altar, gente, a palavra de Deus é que deve ser pregada, porque não é preciso você fazer um curso de teologia, porque pessoas que fazem teologia, que são tão sábios, né, aos seus próprios olhos, e estão pedindo para que a Bíblia seja modificada de modo que venha atender nossos anseios na atualidade. Deus não vai fazer isso, gente. A palavra de Deus, aqui está tudo já consumado, né? Tudo foi dito, e o que vai acontecer
vai acontecer e a gente não pode mudar nada, gente. Já está determinado por Deus. Então, uma palavrinha para que inspirar vocês para ler a palavra. Eu amo estudar a palavra de Deus, gente. Eu tenho vontade de estudar um pouquinho da cultura hebraica, de estudar hebraico, porque a Bíblia foi escrita no hebraico para poder entender melhor. Mas essa questão de fazer curso de teologia para entender a Bíblia, não. Quem é o intérprete principal aqui? Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Beijo, gente, no coração de todos.